Imagina só o Brasil do início do século XX. A gente tá vendo as cidades crescendo, as ideias mudando, e de repente, um grupo de artistas e escritores resolve explodir tudo o que era conhecido até então como literatura brasileira. Essas pessoas queriam mais do que escrever histórias. Elas queriam criar algo novo, algo que falasse do Brasil de verdade, algo que fosse realmente brasileiro. E foi assim que começou o modernismo, um movimento que nasceu de uma vontade enorme de romper tudo o que veio antes. E foi com essa vontade de impressionar que esses escritores conseguiram criar o Brasil literário que a gente conhece e tanto admira hoje. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 principais autores, Lima Barreto, Graciliano Ramos e Jorge de Lima, publicados pelo Clube de Literatura Clássica, e entender como as suas obras contribuíram para colocar o Brasil no mapa da literatura mundial. Só antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, agora a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para entender o que foi o modernismo brasileiro. Tudo começa com a Semana de Arte Moderna em 1922, lá em São Paulo. Esse evento foi o grande grito de liberdade do modernismo. É a partir dele que tudo vai começar. Imagina só a cena: esculturas, pinturas, peças e, claro, muita poesia, totalmente diferente de tudo que o público estava acostumado até então. Era como se as pessoas estivessem reescrevendo o conceito de arte bem na frente dos olhos de todo mundo, ao vivo e a cores. Essa é a primeira fase do modernismo brasileiro, que aconteceu entre 1922 a 1930. No centro dessa primeira fase modernista estavam nomes como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que tinham uma ideia bastante revolucionária, o chamado Manifesto Antropofágico. O que isso significa? Eles acreditavam basicamente que o Brasil deveria devorar, comer as influências estrangeiras, mastigar tudo e cuspir algo completamente novo, algo que fosse realmente nosso, brasileiro. O Oswald de Andrade dizia que era preciso quebrar o provincianismo no Brasil. Ele trouxe essa ideia de que nós precisávamos criar uma independência. Por isso a escolha do ano de 1922, porque é o centenário da independência do Brasil. Então essa foi a essência da primeira fase do modernismo. Uma fase assim repleta de humor, de crítica, essa vontade de brincar com as tradições. Então, por exemplo, foi retomado o folclore nacional, foram propostas poesias de versos livres, com tons mais confessionais, valorizando muito mais a linguagem coloquial, incorporando a fala do povo brasileiro mesmo. Então eles queriam chocar, queriam provocar, queriam que o Brasil se olhasse no espelho e se reconhecesse. Essa era a ideia. Mas aí, depois, em 1930, o modernismo vai chegar numa outra fase. A gente chama da segunda fase do modernismo. Agora, essa galera que chega, ela tá mais interessada em falar das realidades brasileiras. Aquela que o país ainda preferia ignorar. Então é como se essas pessoas estivessem colocando a mão na consciência, é onde o Brasil ele realmente vai se tornar o grande protagonista. Então o que vai ser colocado? A questão da seca no sertão, a desigualdade nas cidades, a vida de quem vive longe dos centros urbanos, tudo isso começa a aparecer na página dos escritores. E é claro, alguns dos maiores nomes desse período são Graciliano Ramos e Jorge de Lima. Em Vidas Secas, que inclusive já tem resenha aqui no canal, o Graciliano Ramos vai nos levar ao coração do sertão nordestino. Uma narrativa bastante direta e precisa, ele vai contar a história de uma família que luta para sobreviver em meio à seca e à miséria. Mas além da crítica social, ele também nos dá uma visão profunda dos personagens, mostrando a brutalidade e a resiliência da vida nordestina. E a gente consegue ver isso, por exemplo, na fala do Fabiano, que é o pai da família ali, né? Ou talvez na falta da fala dele. Isso foi de longe o que mais me chamou a atenção em Vidas Secas, a comunicação da família. Porque o Fabiano, o pai ali da família, assim a Vitória, a esposa, os filhos, eles não sabem se comunicar, eles não sabem se expressar direito. Eles não sabem falar sobre algo que eles estão pensando ou elaborar os seus próprios sentimentos. O silêncio é algo absolutamente normal para aquela família. Só que aí qual que é a grande sacada do Graciliano Ramos? Como é um romance narrado em terceira pessoa, o narrador ele assume a tarefa de demonstrar que apesar da comunicação dessa família ser muito precária e muito seca, né, eles praticamente não conversam, são personagens que não deixam de ter inquietações psicológicas. Em Vidas Secas, existe uma preocupação do narrador em mostrar o que se passa na cabeça do Fabiano, dos personagens, né? Os seus pensamentos, as suas frustrações, os seus medos. Então, apesar de ser um personagem que fala muito pouco, a gente consegue entender perfeitamente ele, por meio do narrador, né, que acaba se confundindo assim com
o próprio personagem. Então eu acho isso fenomenal e é algo que me chama atenção mesmo, né? Porque existe muita profundidade nesse romance. E isso é construído por meio dessa confusão aí de narrador com fala de personagem. A gente vai entrando na mente dos personagens, sente o que eles sentem, essa preocupação, né, com temas relacionados à existência do ser humano, a angústia inerente à condição humana, a questão da miséria, dos problemas sociais. Então a gente vai percebendo essa potência que a segunda fase do modernismo nos traz. O Jorge de Lima faz isso em Poemas Negros, que é a edição publicada pelo Clube nesse mês, que eu também já comentei aqui num vídeo no canal. Basicamente, nessa coletânea de poemas, o Jorge de Lima aborda sobre a realidade africana no Brasil e a vida nas regiões norte e nordeste do país. Então é uma coleção de poemas que vai tratar aí da cultura de Alagoas, que é onde o autor nasceu, principalmente a cultura negra da região. A gente pode citar ele como exemplo também. E aí, antes da gente ir para a terceira e última fase do modernismo, a gente não pode deixar de falar de um autor que foi, de certo modo, um pré-modernista, o Lima Barreto. Então, mesmo publicando antes da Semana de 1922, esse autor ele já apontava aí o caminho para o modernismo. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma das suas principais obras, ele basicamente critica o nacionalismo cego, a desigualdade e o preconceito. O Lima Barreto ele escreve numa linguagem bem direta, né? Assim, muitas vezes ácida, ele não se preocupa muito bem com as formalidades assim da literatura e, pelo contrário, ele usava uma linguagem mais acessível, mais simples mesmo, para que qualquer um que lesse pudesse entender. Então, o Lima Barreto, na minha visão, foi uma pessoa que enxergou o Brasil real, né? Com todas as suas contradições e injustiças, mesmo antes que o movimento modernista abraçasse isso. Então, eu acho que sim, acho que a gente pode dizer que ele é um dos grandes responsáveis por abrir caminho para essa literatura de crítica e denúncia social que o modernismo abraçou. Depois, em 1945, o modernismo entra numa terceira fase, onde os autores passam a explorar um pouco mais a linguagem, a subjetividade, e isso feito de uma forma mais profunda. E quando a gente fala sobre isso, não tem como não lembrar da Clarice Lispector, né? Ela, juntamente com João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, levam o espírito modernista para outro patamar. Então eles vão explorar questões psicológicas e experimentar novas formas de narrativa, a questão do fluxo de consciência e tudo mais. Então esses autores, eles abrem portas para uma literatura que vai falar de um Brasil em toda a sua complexidade, sem medo nenhum de mostrar tanto o que a gente tem de bonito como o que a gente também tem de problemático. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para falar de um movimento que redefiniu a literatura no nosso país e lembrar que o Clube de Literatura Clássica, tendo consciência disso, já publicou algumas obras de alguns desses escritores, em edições belíssimas. Esse mês nós temos o lançamento da edição de Orfeu, do Jorge de Lima, com inúmeras notas que decifram todas as referências mitológicas e místicas que o autor usou. Não é uma leitura fácil, já adianto, mas não é impossível, eu falei sobre isso no outro vídeo, então corre lá conferir se você não viu. A gente tem também a edição de romances completos do Graciliano Ramos, com todos os romances escritos pelo autor, começando com Caetés, São Bernardo, Angústia e, por fim, Vidas Secas. Também é uma edição maravilhosa, belíssima, para você conferir um pouco mais sobre a vida e a obra de Graciliano Ramos. E, por fim, a trilogia belíssima de Lima Barreto, que integra Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Também é uma edição maravilhosa que eu tenho certeza que você vai gostar de ler nessa edição aqui. Bom, para finalizar, o modernismo, ele trouxe o Brasil para dentro das páginas, do jeito que ele é. Por isso que eu gosto tanto de ler esses autores, porque parece que é por meio dessas obras que a gente acaba entendendo melhor quem nós realmente somos, de onde a gente veio e talvez descobrir para onde a gente vai. E se você quiser conhecer todas essas obras, o clube tá aqui para te acompanhar. Não deixe de conferir as nossas edições no nosso site. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com um amigo familiar que gosta de literatura brasileira. Boa leitura e até a próxima. Elas queriam criar... Meu Deus! Que trava! Queriam criar 3 tigres tristes. O que foi o modernismo brasileiro? E Oswald de Andrade, que tinham uma... O centro da... com tons mais convencionais, com tons mais mostrando a brutalidade e a resiliência. Aí.